A gente está fazendo, vou repetir aqui só para ficar gravado. A gente está fazendo análise do sistema de controle de hospedagem de cachorro, onde a gente identificou os requisitos no quadro e a gente está colocando os requisitos no nosso diagrama de casos de uso. A gente tem os atores recepcionista e gerente identificados e a gente vai começar agora a colocar os casos de uso dentro da nossa análise para que a gente faça ela. Então, dentro dos nossos requisitos, a gente tem ali o requisito, deve cadastrar o cachorro e cadastrar o seu dono, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ter interfaces no sistema para que a gente cadastre o cachorro e cadastre o dono dele. Aí a gente vai entrar no nosso modelo de análise, que vocês estão vendo o banco de dados e vocês ainda não estudaram uma coisa chamada forma normal. Tá? Isso é importante porque isso influencia na análise, influencia no projeto. As formas normais dizem que os dados eles devem ser únicos dentro do sistema. Você não deve misturar um dado de uma coisa com outra. É uma das demandas de forma normal. Elas não dizem exatamente isso, mas o resultado é esse. Tá? Ou seja, você não deve misturar o dado do cachorro com o dado do dono do cachorro. Você tem que ter esses dois dados separados e relacionar esses dados. Então você vai ter interfaces diferentes onde você vai cadastrar cada uma dessas coisas. Tudo bem? Você vai ter uma tela onde você vai cadastrar o dono e uma tela onde você vai cadastrar o cachorro. E na tela onde você cadastrar o cachorro, você vai ter a relação do dono, que ele vai selecionar numa lista, que ele vai digitar iniciais, vai aparecer a inicial dos nomes dele, e aí ele vai selecionar o dono do cachorro nessa lista. E pode até sair dessa tela para cadastrar o dono e voltar direto para essa tela. Mas são telas diferentes para fazer isso. Que pode ser página web, aqui eu ainda não estou definindo se é uma página web ou se é uma tela desktop de um EXE, que eu vou fazer. Pode ser um aplicativo de celular, ou seja, você quer fazer o seu software todo para o celular e por aí vai. E aqui eu tenho o caso de uso, então, que vai ser o cadastrar dono. Por definição, caso de uso tem o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É da forma como a gente escreve o nome do verbo, terminado em ar, ou ir, com o nome dele. Então, o primeiro nome do caso de uso sempre vai ser verbo no infinitivo. Gente, essa definição eu dou na primeira aula e é incrível como tem aluno no quarto ano que ainda erra isso. Então, gravem, nome de caso de uso, por definição, o verbo é no infinitivo. Isso é definição, tá? Cadastrar dono. Essas são as linhas de interação, tá? São as linhas de associação entre o ator e o caso de uso. Então, eu posso ter uma associação unidirecional, que é só o ator que se comunica com o caso de uso e o caso de uso só se recebe, ou o caso de uso se comunica com o ator e o ator só recebe a comunicação, não tem a interação ida e volta, ou tem a interação bidirecional, que eu não preciso colocar dessa forma. Eu posso colocar só a setinha. Quanto menos poluído for o meu modelo, melhor, mais legível. O objetivo nosso como analista de sistemas é tornar os modelos que a gente faz de sistemas legíveis, de fácil compreensão. Ou seja, imagina que isso aqui vai ser discutido com a sua equipe, vai ser discutido com o seu solicitante. Então, quanto mais legível você tornar o seu modelo, mais fácil vai ser ele de ser entendido, de ser discutido e de ser melhorado. Tudo bem? Então, a linha que a gente vai usar para esse aqui, como vai ter interação dos dois lados, é a linha reta. E quem vai fazer essa ação é a recepcionista. Tudo bem? Aqui a gente vai colocar cadastrar cachorro, tá? Meu pet shop só hospeda cachorro. Sou preconceituoso, não gosto de gato. Então não tem outro tipo de animal. Não hospedo canário, não hospedo passarinho, só hospedo cachorro mesmo. Eu gosto de cachorro. Beleza. Então, cadastrar dono e cadastrar cachorro. O que significa isso? Que vai ter interfaces de sistema para que a recepcionista faça o cadastro de cachorro, do dono, e faça o cadastro do cachorro. Tudo bem? Então, continuando lá a nossa análise.
o sistema deve cadastrar serviços especiais. Então, eu vou ter aqui uma tela também para cadastrar os serviços especiais. O que são os serviços especiais? Tosa, banho, shampoozinho de pulga e por aí vai. Serviços especiais. Vai ter lá também, quem vai fazer isso é a recepcionista. Isso é um papel, tá bom, gente? Não é sinal que o gerente não possa fazer, a pessoa gerente. Pode ser que a pessoa gerente queira exercer o papel de recepcionista em algum momento. Ou seja, ele vai ser também recepcionista. Ele pode também fazer as ações se ele tiver esse papel também no perfil dele. São papéis no sistema, não são pessoas. Tá? Você está identificando os papéis. Cadastrar serviços especiais, desculpa. Observem aqui no cantinho da nossa análise que ele está criando os elementos aqui, ó, que a gente vai usar esses elementos aqui durante a nossa análise. Tá bom? Então vamos lá. O que mais a gente tem? A gente tem que o sistema deve controlar a hospedagem. Então aqui eu vou ter uma interface que vai se chamar controlar hospedagem. Né? Opa, ele apagou aqui. Controlar hospedagem. E aqui eu tenho meu gerente, que eu posso colocar do lado de cá para não ficar muito poluído. O meu gerente vai ter o receber hospedagem. Não é isso? Meu gerente vai ter o receber hospedagem. E vai ter o que pode ser aqui, já emitir nota, pode estar dentro de receber hospedagem, pode ser um recurso, pode ser um botão que vai ter lá dentro de receber hospedagem. E vai ter o emitir relatório. Emitir relatório de faturamento. E o mês ou o dia pode ser critérios de filtragem do relatório que vai estar dentro da tela de emissão de relatório de faturamento. Se ele vai querer o diário ou mensal, pode ser uma opção lá do relatório. Se ele escolher o mensal, ele vai ter que informar o mês. Tá bom? Bem, dessa forma aqui, se você apagar a luz agora, acho que vai ficar melhor. Faz favor, só apaga da frente para mim, Fernando, por favor. Dessa forma aqui, a gente já começa a ter uma visão do que vai ser o sistema. Já fica melhor do que olhar aqui. Não é? Isso aqui são interfaces do sistema que vai ter para que a gente faça essas ações. Por exemplo, né, é aqui que o analista começa o exercício imaginativo dele. É isso? Vamos dizer que eu estou falando agora, no caso de uso, cadastrar cachorro. Os meus casos de uso agora têm nome. Tá? Eles representam requisitos do meu sistema. Isso aqui já é um refinamento dos meus requisitos. Ali está representando já a interface direta que o meu sistema vai ter para que os atores façam o que tem que fazer para cumprir com o requisito. Tudo bem? Então, o cadastrar dono eu vou ter lá o CPF, vou ter o nome, vou ter o endereço, que eu posso ter que entrar em contato. O endereço eu vou dividir em dobrador. Bairro. Como é que eu sei esses campos aqui? Cidade. Esses campos aqui eu identifiquei na minha análise de requisitos. Preciso do telefone celular se eu precisar entrar em contato. E aqui eu vou ter o incluir, salvar.
Vou excluir não. Só o salvar vou limpar. E aí, quando a gente salvar, ele vai vir aqui, uma tabelinha embaixo, que eu vou ter aqui CPF, nome, telefone, celular. Aqui eu vou ter o botão alterar, aqui o botão escolher. O botão alterar vai ser academia, o botão excluir vai ser um X. Isso aqui pode ser uma página web, pode ser um formulário Windows, pode ser um aplicativo de celular, pode ser qualquer coisa, desde que tenha esses campos. Botão salvar, que se eu preencher e salvar, ele inclui. Se eu clicar no alterar e salvar, ele altera. Se eu clicar no excluir, ele pede confirmação e exclui e recarrega. Se eu clicar no limpar, ele limpa a tela. Vocês entenderam o funcionamento do caso de uso? Isso aqui é um caso de uso. Isso aqui é um caso de uso. Cadastrar dono. Tudo bem? Caso de uso, cadastrar dono. Esse aqui é um protótipo. Isso é um protótipo. Tá? Ah, professor, protótipo precisa ter código? Não. Isso aqui é um protótipo. Protótipo. Tem corpo. Mas é um protótipo. Né? Já me dá a ideia de como vai ser implementado o meu caso de uso. Se eu chegar para o meu cliente com esse rabisco e falar para ele, é assim que você quer a tela, e ele concordar, é melhor do que eu chegar sem nada. Não é? Quanto tempo eu demorei para fazer esse protótipo? 3 minutos. Tá bom? Vai dar muito mais trabalho para implementar. Vai. Mas, para o meu cliente ter ideia de como vai ser, isso aqui basta. É isso? Bem. E o que eu falei? Que o caso de uso, ele é composto, a modelagem de caso de uso, pela identificação dos atores, pela identificação dos casos de uso, pelo diagrama de caso de uso e pela descrição de caso de uso. O que eu vou fazer agora? Isso que eu falei para vocês, do funcionamento do caso de uso, eu vou ter que descrever isso aqui que eu falei para vocês. Tá bom? Que quando o cliente solicitar cadastrar dono, o sistema vai disponibilizar o caso de uso de cadastrar dono. O recepcionista vai preencher os campos e clicar no botão salvar. Esse é o fluxo principal. Tá? O sistema vai confirmar a inclusão de dados, vai limpar os campos e vai carregar o dado na tabela embaixo, o dado novo. Bom, fluxo alternativo 1, alterar dono. Recepcionista vai clicar no botão alterar. O sistema vai carregar os dados do dono nos campos e disponibilizar para alteração. O recepcionista vai alterar os dados e clicar no botão salvar. O sistema vai alterar os dados, limpar os campos e recarregar o dado na tabela de baixo. Fluxo alternativo, excluir. O recepcionista vai criar o botão excluir na linha desejada. O sistema vai perguntar para a recepcionista se ela deseja realmente excluir o dono do cachorro. O recepcionista confirma a exclusão. O sistema exclui o dono do cachorro, recarrega a tabela e avisa que o cachorro foi excluído com sucesso. Tá? Regra de negócio associada à exclusão. Tá bom? Só é possível excluir dono de cachorro se não tiver cachorro que foi hospedado no seu hotel. Essa é uma regra de negócio. Não importa se ele quer ou não, você vai colocar essa regra. A regra de negócio da exclusão de um dono que tenha um cachorro que foi hospedado vai gerar um fluxo de exceção. Qual fluxo de exceção vai gerar? Violação da regra de negócio de exclusão de cachorro que tem cão hospedado. Teve ou teve cão hospedado. Aí você vai escrever o fluxo de exceção. O sistema avisa que não pode excluir o cachorro porque existe uma hospedagem, não pode excluir o dono porque existe uma hospedagem associada a ele.
e encerra. É assim que vai funcionar o seu caso de uso. Ou seja, quando o cara que for implementar a sua tela, ele lê o seu caso de uso, ele sabe como o seu caso de uso tem que se comportar. Tá bom? Ou seja, aquele conjunto de interações que você descreveu, depois quem for auditar o recebimento do software para verificar se o software funciona conforme ele foi licitado, vai seguir passo a passo e verificar se ele funciona conforme foi licitado. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte? Eu acho que o som deve ter ficado muito baixinho nessa explicação. Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai criar a descrição de caso de uso, cadastrar dono. Vamos lá. Então, o que eu quero? Eu não gosto desse modelo aqui, eu gosto do modelo que tem a barrinha aqui. Eu não sei qual que é agora. Eu quero ver aqui agora. O que é? Eu tô... Aqui? Ah, tá bom. Isso aí. Linha de grade não é nenhum desse aqui não. Que aqui está mostrando sem a borda. Eu acho que a borda aqui está pequena mesmo. Bem, depois a gente arruma isso para a gente não perder tempo. Vamos lá. Então, o seu caso de uso, ele vai ter o nome aqui. A gente pode dar uma identificação para ele, tá bom? Quando é use case, é normal as empresas de software usarem US, tá bom? Como é caso de uso, a gente não pode usar CU, então a gente usa CDU. Né? Fica ruim usar CU, né? Sumário. Através dessa utilização, o ator recepcionista cadastrará donos de cachorros, alterará os seus dados ou o excluirá. Pré-condições. Pré-condição. Agora o português está maluco, né? Isso aqui tudo depois a gente formata direitinho. Eu tenho um documento formatadinho já para isso. Tá? Ator está identificado no sistema. O usuário está identificado no sistema. Isso aqui vai demandar mais um recurso lá na nossa análise, que é o autenticar o usuário. Tá bom? Ator principal. O ator principal é o ator responsável pela condução do caso de uso, que no caso é recepcionista. Você pode ter atores secundários no caso de uso. Tá? Nesse caso, a gente não tem um ator secundário. Bom, vou simplificar. Não nesse caso de uso. O gerente participa de outros. O foco é esse caso de uso. Nesse caso de uso, o gerente não participa. No caso de uso, cadastrar dono. Não, se por exemplo, ao cadastrar um dono, o sistema enviasse um e-mail para o gerente avisando que um dono foi cadastrado, aí o gerente seria um ator secundário, porque ele recebe um e-mail. Ele recebe uma interação. Entendeu? Seria dessa forma. Como ele não recebe nada, como não tem nenhuma interação do caso de uso com ele, então não tem ator secundário. Aí aqui a gente vem para o fluxo principal. Fluxo principal. O fluxo principal, no nosso modelo aqui,
ele vai ser numerado de 1 a N, na forma como a gente trabalha. Essa descrição ela poderia ser toda descritiva, sem estar estruturada, tá? Só que fica de difícil leitura, então é importante que a gente utilize um modelo estruturado. A UML ela não define um modelo para você descrever o caso de uso. Você pode, pela UML, inventar o seu. No curso e nas minhas aulas, a gente vai utilizar esse modelo estruturado. Na minha prova também a gente vai utilizar o modelo estruturado. Isso é uma definição da nossa aula, não é uma definição da UML. Tá bom? A gente tem um modelo estruturado que a gente vai usar. Então, o primeiro passo, né? A recepcionista solicita cadastrar dono. Sistema disponibiliza a janela de cadastro donos. Isso é como se eu estivesse observando o sistema funcionando, sem nenhum detalhe de implementação, tá bom? Recepcionista preenche os campos do dono e clica no botão salvar. Sistema salva os dados, limpa os campos e recarrega a tabela dos donos com os dados dos donos. Tabela com os dados dos donos. Sistema disponibilizado de cadastro de donos com os donos carregados em uma tabela. Ou seja, está descrevendo o fluxo principal, que é o que mais ocorre. O fluxo principal é o que mais vai ocorrer no caso de uso, ou o que o caso de uso abre preparado para fazer. No nosso caso de uso, ele abre inicialmente preparado para que você insira um dono nele. E aí você insere, tá bom? Então aqui eu tenho o sumário, deixa eu só começar a destacar as coisas aqui, para ficar mais fácil. Tenho a pré-condição, tenho o ator principal, o ator secundário, e tenho o ator, pode ser mais de um secundário, tá? O principal vai ser sempre um. Mas o meu caso de uso, ele não tem só esse conjunto de interações, ou seja, ele não está preparado somente para que eu preencha os dados e salve. Tá, ele está preparado também para quê? Para que eu clique no alterar. E ele vai disponibilizar os dados aqui, eu altero os dados e salvo. É outra coisa. É diferente de eu preencher os dados e salvar e eu incluir, não é? Não concorda? Não concorda? É uma alternativa, não é? Ou seja, em algum momento houve um desvio. Ou seja, a gente estava aqui, vamos dizer que esse aqui seja o fluxo principal. O fluxo principal vem ali, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Né? Em algum momento teve um desvio. Né? Teve um desvio para que você fizesse o alterar. Né? Em qual momento teve o desvio? Olha lá. Recepcionista solicita cadastrar dono. Sistema disponibiliza janela de carga de donos com os donos carregados em uma tabela. E aqui eu posso até destacar, vírgula, permitindo incluir, alterar e excluir donos. Ou não, ou deixar isso aqui subentendido. Tá bom? Posso deixar subentendido. Mas eu vou colocar aqui. Você precisa preencher os campos. Sistema salva os dados. Aqui eu vou destacar que é do novo dono. Limpa os campos. E etc. Então aqui no passo 2, a gente tem um desvio. É o desvio com fluxo alternativo. Foi alterado. Você vai ter um desvio aqui. Tá bom? Você vai ter um desvio aqui. Para excluir. Então, a gente vai ter aqui, nesse desvio, a gente vai chamar de fluxo alternativo e vai descrever o passo em que ocorre o desvio.
Desvio ocorre no passo 2, tá bom? Alterar dono. É o nome do meu fluxo alternativo. Os fluxos alternativos, no nosso modelo, eles são de A a N. Tá? Então, no nosso modelo, o fluxo alternativo começa em A. Porque, na verdade, ele é como se fosse o 2.A, 2.B, 2.C. Entendeu? Que ele começa ali no 2. Tá? E aí ele vai encerrar ou vai retornar para algum determinado passo. Tá? Então aqui a gente vai ter recepcionista, clica no botão alterar na linha do dono correspondente, na linha da tabela, selecionando o dono desejado. Sistema carrega o dono selecionado, carrega os dados do dono selecionado nos campos. Recepcionista altera os dados desejados e clica no botão salvar. Sistema salva os dados, altera os dados do dono, limpa os campos e recarrega a tabela, altera os dados do dono, limpa os campos e recarrega a tabela com os dados dos donos. Com certeza. Beleza? Esse é o fluxo alternativo, alterar dono. Todo mundo sabe agora como é que altera lendo essa descrição. Não sabe? Dá para entender como é que funciona a janela escrevendo o alterar. E aqui a gente tem o fluxo alternativo, também vai desviar no passo 2, chamado excluir dono. Tá bom? Também começa de A a N. Os fluxos alternativos todos são de A a N. Então, mesma coisa, ó, recepcionista, clica no botão excluir na linha da tabela, selecionando o dono desejado. Sistema solicita a confirmação de exclusão a recepcionista. Não, o fluxo alternativo, esse aqui é o passo de desvio. Ele está desviando no passo 2. Entendeu? Não é o número do fluxo. Saca? Esse aqui, ó, é que o desvio está acontecendo aqui, ó. É o passo de desvio. Que vem dentro do parênteses não é o número do fluxo. É o passo em que ele está desviando. Entendeu? Isso é importante, porque a gente precisa saber qual é o passo que ele vai desviar. Tá vendo aqui, ó? Eu vou alterar um dado. Recepcionista solicita cadastrar dono. Sistema disponibiliza a realidade de cadastro de donos em uma tabela permitindo incluir, alterar e excluir donos. Desviou nesse passo. Alterar dono. Recepcionista clica no botão alterar. Mas esses dois aconteceram. Entendeu? Esse é o botão. Alterar dono, alterar. Não, alterar é um fluxo. É um conjunto de interações diferentes. Ele tem o clique no botão também, mas é um conjunto de interações diferentes. Entendeu? Eu posso, nesse caso de uso, incluir, alterar ou excluir. São 3 interações diferentes que eu posso fazer no mesmo caso de uso. Então eu posso abrir ele e incluir, salvando, abrir ele e alterar, que aí eu vou clicar no botão alterar e salvar, ou excluir, que eu vou abrir ele e clicar no excluir, ele vai me solicitar a confirmação e eu vou confirmar e o sistema vai excluir.
Solicita a confirmação de exclusão à recepcionista. Ponto. Recepcionista confirma a exclusão. Sistema exclui o dono, vírgula, e recarrega a tabela. Sim, aqui eu vou colocar as regras de negócio agora. Então esse aqui é o caso de uso descrito sem as regras de negócio, tá bom? O caso de uso, cadastrar dono. Caso de uso, cadastrar sem as regras de negócio. O que eu vou ter dentro da minha análise também? Eu vou ter um documento onde eu vou registrar todas as minhas regras de negócio. As minhas regras de negócio, elas são sequenciais, tá? Eu não preciso tê-las dentro dos casos de uso. Eu posso ter um documento para geral, descritivo, que vai ser sequencial. Então a minha regra de negócio 1, ela vai ser preenchimento dos campos do dono obrigatório. Eu não vou colocar como 1, eu vou colocar como RN01. Preenchimento dos campos dos donos obrigatórios. É obrigatório preencher o CPF, nome e telefone do dono ao cadastrar. Essa é uma regra de negócio, tá vendo? A regra de negócio 02, RN02 do seu sistema. Isso aqui, se você está definindo as regras de negócio durante a análise, tá? Não é permitido excluir dono caso um cachorro pertencente a ele já tenha sido hospedado em algum momento no pet shop. Beleza? Duas regras de negócio que a gente vai usar nesse caso de uso, que vão gerar fluxo de exceção diferente. A primeira regra de negócio do preenchimento dos campos obrigatórios, RN01, tá? Então aqui, no meu fluxo principal, quando for salvar, olha só, a gente vai ter aqui, ó, caso a RN01 seja cumprida, o sistema salva os dados e confirma. No alterar, a mesma coisa, caso a RN01 seja cumprida, o sistema altera os dados. E aqui no excluir, caso a RN02 seja cumprida, o sistema... Quando você coloca a regra de negócio no seu caso de uso, você tem que gerar os fluxos de exceção, que é o que acontece... A 02, desculpa. Sinal que você está prestando atenção, isso aqui foi pegadinha. Quando você coloca regra de negócio, você tem que criar os fluxos de exceção dizendo o que acontece caso viole a regra de negócio. Então aqui você vai ter um fluxo de exceção, que vai ser violação da RN01. Tá ok? As violações da regra de negócio também vão ser sequenciadas. O sistema avisa o campo obrigatório não preenchido para o foco no campo e solicita o preenchimento, retornando a esse passo. Beleza? Caso ele tente salvar com algum campo obrigatório não preenchido, o sistema vai avisar que o campo obrigatório não está preenchido, vai parar o foco no campo e vai retornar ao passo de preenchimento. É isso. E a gente vai ter aqui um fluxo de exceção que vai ser a violação
da RN02. Também aqui com o nosso azinho. Isso acontece muito também, o aluno me entregar isso aqui e não ligar para essas ordens, achando que o Word vai numerar automático. O Word costuma cagar essas numerações. Tá bom? Fluxo de exceção, violação da RN02, fluxo de exceção. O sistema avisa que não é possível excluir o dono porque o mesmo já hospedou cachorro na loja e vírgula e retorna ao passo 2 do fluxo principal. Após o preenchimento do meu caso de uso, eu posso colocar uma pós-condição se eu quiser, mas isso aqui é mais se tiver alguma coisa relevante. Após condição, após utilizar o caso de uso, nesse caso aqui seria um dono de cachorro foi incluído, alterado ou excluído. Isso aqui é a descrição do caso de uso, cadastrar dono. Tá bom? Vocês entenderam a descrição? Vocês observam, esse aqui é o diagrama. Para cada cara desses aqui, eu vou ter que imaginar isso aqui e vou ter que descrever aquilo ali funcionando. É isso. Vocês reparem que na minha descrição não tem nenhum detalhe de implementação. Só tem o funcionamento como se eu estivesse olhando funcionando, como se eu estivesse utilizando o sistema. Eu estou imaginando como vai ser o sistema quando ele estiver pronto. Eu não estou dizendo aqui qual banco de dados que ele está, qual vai ser a janela, não estou nem dizendo se vai ser uma interface web, se vai ser celular, se vai ser nada. Só estou definindo as interações. É dessa forma que o ator recepcionista vai interagir com o caso de uso cadastrar dono para fazer as ações de incluir, alterar e excluir dono. Entenderam? Beleza. Então, quem quiser os arquivos pode pegar comigo. Quem quiser o vídeo pode pegar comigo também.